Fala galera, Martim aqui. Hoje eu tô em Curitiba, no Paraná, no estado do Paraná, aqui no Brasil. E tô aqui no Jardim Botânico, é um ponto turístico aqui de Curitiba, nunca tinha vindo. É bem bonito assim, tá bem conservado, bem arrumadinho, é bem bonito mesmo. No começo do ano eu fui no Jardim Botânico lá de Singapura. É bem diferente do daqui. O daqui ele é mais aberto. O de Singapura na verdade ele é fechado, ele é indoor, né? É cheio de planta diferente. Aqui é mais um jardinzinho mesmo assim, muito bem arrumadinho e bem bonito. Não fui lá dentro ainda, devo ir agora. Mas a reflexão que eu queria trazer hoje é sobre foco e descobrir coisas novas. Então, outro dia eu tava pensando assim sobre qual foi o ano mais focado da minha vida, né? E eu cheguei à conclusão que o ano mais focado da minha vida foi em 2018, que foi o ano que eu tava fazendo cursinho para passar na faculdade, para passar no vestibular, né? E em um primeiro momento eu achei que, putz, esse foi o ano que eu mais produzi, que eu mais trabalhei, que eu melhor alavanquei minha carreira, coisa do tipo assim. Porque quando a gente traz essa ideia de foco, pelo menos eu trazia, né? Eu trazia algo realmente foco, associava algo muito positivo, assim. E eu percebi, depois pensando um pouco melhor, que nem tanto. Então eu vou primeiro explicar porque eu acho que esse ano foi o ano mais focado da minha vida. Porque isso foi bom, porque isso foi ruim. E porque você ter foco não necessariamente é bom e não necessariamente é ruim. Depende do que você está buscando, né? Então 2018 era o ano que eu estava estudando para passar no vestibular, no cursinho. Em 2017 eu tinha passado engenharia de mineração lá na Poli, na USP, onde eu acabei fazendo faculdade. Mas eu acabei passando tipo na enésima chamada, na última chamada assim. E acontece que eu não queria fazer mineração, queria fazer produção. E contra a vontade da minha família e de várias pessoas, eu acabei não entrando naquele ano na Poli. E fiz um ano de cursinho para aí sim entrar efetivamente na Poli, na produção onde eu queria fazer, tá? E nesse ano eu só tinha um objetivo muito, muito claro, que era realmente passar em engenharia de produção na USP, assim. E aí eu fiquei o ano inteiro só pensando na porra da prova, todo dia, só estudando pra isso. Era de segunda a sábado, o dia inteiro estudando, às vezes domingo também. E, enfim, eu acho que sei lá, metade dos domingos eu devo ter estudado pelo menos umas 4 horas, assim. E eu era muito focado no estudo, assim, Quando eu tava estudando zero celular, eu lembro que o meu tempo de tela era baixíssimo, eu usava tipo, celular 1 hora por dia. Isso porque eu ainda ia e voltava de metrô, então eu tinha tempo ali para usar o celular. Mas eu era muito, muito try hard, assim, então às vezes eu voltava de busão, às vezes eu voltava de metrô, né? Então quando eu voltava de busão, aí eu ia além dos livros que eu precisava ler ali no busão, ou ia fazendo exercício de matemática, de física ali no busão também. No metrô eu ouvia o audiolivro do livro que eu precisava ler, ou ficava ouvindo o resumo. Mano, sério, não tinha... Eram poucos minutos que eu desligava, assim, só no domingo mesmo que eu acho que eu conseguia desligar totalmente. Mas de forma geral só pensava nisso, era muito concentrado. E por que era muito fácil focar? Porque eu tinha um objetivo muito claro na mente, assim. Então o objetivo era passar no vestibular. E quando você tem um objetivo tão claro quanto esse, é muito mais fácil você orquestrar as atividades da sua vida para cumprir esse objetivo, né? E o que acontece nos últimos anos da minha vida aí, que enfim, comecei a faculdade, comecei a trabalhar, é que não existe mais um objetivo tão claro assim na minha vida. Eu tenho muito mais possibilidades, eu posso fazer o que eu quiser, assim. Naquela época, na minha cabeça, não tinha muita escolha, sabe? Essa falta de escolha fazia com que eu focasse muito. Hoje em dia, eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Eu poderia continuar na consultoria, que nem eu comentei no último vídeo, mas não quis continuar. Posso abrir a minha empresa, posso ir para outra empresa, posso eventualmente viajar para outro país, morar em outro país. Mano, sei lá, tem infinitas possibilidades do que eu posso fazer, sabe? Nossa, tá ventando, espero que não estrague o áudio do vídeo aí. Mas o ponto é justamente esse, assim, a falta de escolha faz com que você foque. E isso por um lado é muito bom, porque se você conseguir focar em algo que vai te trazer desenvolvimento, algo que você realmente quer, você vai conseguir andar pra frente com essa coisa que você quer. Mas ao mesmo tempo eu percebi que esse ano de 2018, que eu tava focado no cursinho, foi o ano que eu menos descobri coisas, assim, sabe? Apesar de eu ter estudado muito, eu estudei muito pro vestibular. E eu não acabei não explorando muitas coisas, sabe? Eu não fiz muitos amigos,
não conheci muitas pessoas, assim, fazer amigo, enfim, conversa pra outra história, né? Mas assim, acabei não conhecendo muitas pessoas, não fui muitas coisas diferentes, sabe, eventos, coisas do tipo. Eu só fiquei focado ali no vestibular mesmo e foi isso. E aí, zero arrependimentos, porque eu acabei conseguindo o que eu queria. Mas eu percebo que hoje em dia você tá focado só em uma coisa, impede muitas vezes que você descubra outras, assim. E isso não necessariamente é bom. Então eu posso estar ficando meio circular nesse vídeo, mas a conclusão que eu queria tirar é que eu acho que... A conclusão que eu tirei, na verdade, né, de todas essas reflexões, e que eu acho que o modus que eu tô aplicando na minha vida é que, assim, tem momentos de foco. Eu acho que é muito saudável você ter momentos de foco. Então que você vai perseguir uma coisa só e você vai até o fim com ela. O ponto é que você tem que ter muito claro qual é essa coisa que você vai focar. Porque uma vez você focando nessa coisa, você naturalmente está fechando a sua visão. E isso te impede, assim, de descobrir coisas novas, né? Então, quando eu pego um exemplo mesmo, deixa eu pensar aqui. Já sei. No começo do ano, em janeiro, fevereiro, não tinha zero intenção de sair da consultoria. Zero intenção. E aí o que aconteceu? Eu fiz uns 7 meses, 8 meses de projeto, mano, extremamente focado, assim. E foi muito bom. Porque eu aprendi muito o toolkit da consultoria que eu precisava. Realmente aprendi muitas habilidades ali, muito importantes, que eu vou levar pra minha vida inteira. E enfim, tem gente passando aqui, eu ainda tô aprendendo a gravar em público, perdendo a vergonha, mas acho que tá de boa. Aquela hora que eu tava pensando, inclusive, foi um pouco por causa disso. Mas enfim, tem que acostumar. Mas assim, foram 8 meses que eu trabalhei muito focado. Eu tava pensando na consultoria, eu não tava olhando pro lado muito, sabe, me comparando com outras pessoas, procurando outro trabalho. Eu tava ali realmente focadinho, aprendendo. Foi um período que eu andei muito, assim. E aí logo depois que eu dei uma aliviada em projeto, assim, foi quando eu comecei a olhar pro lado, assim, pô, o que eu realmente quero, assim, sabe? Eu comecei a olhar, talvez eu queira algo mais ligado pro empreendedorismo, inovação, tal. Então eu acho que ter esses ciclos, assim, de foco absoluto numa coisa e depois um período menos focado, mais cabeça aberta, olhando várias coisas diferentes, é muito bom. E aí você usa esse período que você tá olhando para várias coisas diferentes para definir o seu próximo ciclo de foco, né? Então é isso, o vídeo já tá ficando um pouquinho mais longo. Essa reflexão que eu queria trazer hoje. Estou aqui em Curitiba, vou ficar o resto do dia aqui. Ontem eu tava bem cansado, tava com um pouco de dor de cabeça. Fui correndo até o estádio do Atlético Paranaense lá, vi por fora, mas já tava meio escuro. A cidade tava super vazia, super vazia, então eu tava meio com medo, assim, de ficar andando na rua de bobeira. Mas hoje tá mais de boa, então vou dar uma passada aqui no Jardim Botânico, acho que é rápido. Depois eu vi que tem pra ver o Museu dos Niemeyer e alguns outros parques, assim, que dá pra ver aqui. A cidade é tranquila de andar de carro, não tem muito trânsito, tô com o meu carro, tá tranquilo. Essa luz tá muito boa, acho que agora tá melhor. Mas é isso, bem bonito aqui, ó. Enfim, é bem legal. E vambora, galera. Espero que tenha feito sentido essa reflexão. Se vocês concordam ou discordam, deixem seus comentários aí, eu posso aprofundar em outro vídeo. Valeu!